Olá, senhores. Mais um videozinho, vou falar sobre o Cristo, né? Antes do assunto, né? Eu vou explicar porque algumas pessoas pensam que alguns vídeos é de agora e não, né? Uns são de 2018, outros são do ano 2019, então eu tô com a cara mais moça. Tem transmissão ao vivo que foi na época, muita gente não repara que está escrito vídeo do ano tal, aí pensa que eu fiz agora. Então costumem, quando vocês pegam um vídeo para ver, qualquer vídeo, não é só o meu, leiam a tarja embaixo. Só que quando eu falo nos extraterrestres, eu não sei quem é que coloca, eu não sei se é o YouTube que coloca aquela porcaria de não sei o que dos reptilianos, e depois eu cliquei ali e aquilo é uma propaganda. Eu não sei como é que fizeram, que isso aparece em tudo. Porque quando eles me mandaram fazer um negócio para proteger o meu canal, achei que era bobagem, não fiz. E talvez alguém tenha tido interferência e alguém pode estar ganhando o dinheiro sobre os anúncios que colocam, porque eu estou muito desconfiada disso, mas como eu não tenho como saber, né? Porque o YouTube coloca anúncio nos meus vídeos sem eu ganhar nada. E eu não gosto de anúncio. Ele dá gratuidade, mas bota anúncio, não sei. Pode ser o direito que ele tem, né? Também de ganhar dinheiro. Se ele dá de graça, a gente tem que dar alguma coisa. Eu não sei, não tenho como saber, né? Então, o que eu vou falar hoje, senhores? Hoje não sei se é dia 26 ou dia 27 de junho do ano de 2025. Vou falar sobre o Cristo. Porque muita gente ainda não sabe certas coisas, então as pessoas são preguiçosas, elas não retornam para ver os vídeos antigos, são muitos vídeos, então a gente de vez em quando tem que falar, às vezes até quase a mesma coisa, né? Bom, então o que eu tenho a dizer sobre o Cristo? Pelas novas informações espiritualistas, cósmicas, há vários Cristos no universo. Jesus Cristo não é o único Cristo. Há vários Cristos, né? E cada um deles tem a sua missão do planeta, que fica determinado que aquele ser vai ser o gerente, vamos dizer, daquele planeta, como ele é daqui, mas atualmente já foi dito que ele deixou um substituto, que é um ser também de imensa luz e que está substituindo ele. Ele está na 25ª dimensão de um planeta, mas se ele deixou um gerente aqui, é porque ele já alcançou, né, outra dimensão, porque é assim. A evolução é assim, vai evoluindo. Os seres que estão em missão e que não são devedores, que estão em missão aqui na Terra, quando acabar a missão deles, eles também vão evoluir mais ainda. E na dimensão que eles estão, eles passarão para outra dimensão. A coisa é assim. Agora, os missionários que são devedores não vão para o mesmo lugar que aquele missionário que não é devedor foi. Mas eles alcançarão também outra evolução, mais abaixo daquele, mas vão evoluir. Mas os que estão em missão, devedores e que não evoluíram, vamos dizer, internamente, embora façam um bom trabalho, não vão. Ou eles ficam na mesma faixa evolutiva, ou vão ter que crescer. Então,
sobre o Cristo, quem é Jesus Cristo? Quem é Ele? Quando Ele esteve aqui na Terra, quem era Ele? Ele é um extraterrestre. Tanto que foi dito no canal do falecido Biatel Padian que o plano das trevas era vir uma nave e descer de lá o Jesus Cristo, mais lindo, louro, de olhos azuis, para impressionar as pessoas. Mas parece que esse plano já não vai ser feito, né? Porque a luz já se introduziu aqui e aos poucos, né, ela vai tomando conta daqui, desta dimensão, e então acho que não vai mais acontecer isso das trevas, graças a Deus, né? Mas ele realmente, o Cristo, ele irá aparecer numa nave quando a Terra já estiver em quinta dimensão. Mas ele não vai aparecer como uma figura do Cristo, ele vai aparecer como um ser normal extraterrestre. Ele pode dizer, eu fui o Cristo aqui naquela época, mas só irão aparecer quando a Terra já estiver preparada, quando os seres estiverem preparados para receber os extraterrestres. E agora, isoladamente, tem gente aí que está recebendo, né? Isoladamente, aquela pessoa já está preparada para receber a presença de um extraterrestre, até para ele dizer, dar as dicas, vamos dizer, para que aquela pessoa tem que fazer, né? Mas eles estão sempre aqui, eles são os nossos guias, são os guias dos centros espíritas, em fantasia como preto velho, como caboclo, povo da rua, etc, etc. Mas as exceções é que centros que se dizem da luz e não são, e aqueles guias que estão tomando a forma desses mesmos, né? E de Exus, pombageiras e povo da rua, não são, eles são das trevas, tá? Então as pessoas ficam apavoradas, mas é preciso distinguir. Há centros que não são da não-luz, há centros que são de luz. Então há que distinguir. Então, como os trevosos são muito espertinhos e são inteligentes, na verdade, então eles se fazem passar como seres da luz. Muito bem, então o Cristo é um ser de muita luz, já o mental dele, né? O mental dele, todos os Cristos, eu não vou falar a Jesus Cristo, estou falando agora, neste momento, de todos os Cristos existentes no universo, a mente deles está com a fonte. E o que é a fonte? A fonte é o Deus, é o Criador, que tem várias denominações no universo. E o Cristo daqui da Terra, ele tem várias denominações. Ele é Sananda, e agora eu não vou me lembrar, mas ele tem vários nomes. Inclusive no planeta dele ele tem outro nome, que não é Jesus. Aqui naquela época ele teve o nome de Jesus Cristo, né? Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. E ele tem outros nomes. Quase que eu lembrei agora de outro, mas deixa para lá, não importa, né? Também realmente não importa. Agora, um dos nomes em que ele é conhecido nas trevas é o Cordeiro. Então, se você chega lá, se você é um médium e é levado em desdobramento para conhecer as trevas lá embaixo, e quem o levou, o guia que o levou, se apresenta e diz: eu vim aqui a mando do Cordeiro, e pronto. Aí o trevoso chefão, que está chefiando aquele lugar ali, ele bota o rabo entre as pernas, abaixa as orelhas e fica quietinho. Porque eles sabem que o Cordeiro tem uma luz imensa, tem um poder imenso. Então eles ficam quietinhos e deixam a banda passar, né? Deixa o pessoal que foi ver lá
aquela tristeza, né, do que aquelas pessoas estão passando naqueles diversos compartimentos infernais. Compartimentos infernais. Imagine, você tem um portal, vai assim, tem um portal, né? Aí você entra por esse portal. Lá dentro desse portal tem outros, vários portais. Tá? Vários portais. Aí, cada um desses portais, é portal mesmo, você abre, né? Cada um desses portais tem um chefe. E o chefe de cada um desses portais é um chefe trevoso, né? Também. Aqui pode ser um reptiliano, aqui pode ser aqueles que chamam de diabo, aqui pode ser um semelhante a um quiumba, etc, etc. Então, há diversos, e cada um tem um chefe. Então, quando chegam lá para aprendizado, um médium desdobrado, ou um ser desencarnado que é levado lá, que está aprendendo, o chefão tem que dar autorização para eles passar. Então, alguns desses portais são terríveis, os que tomam conta de lá, terríveis, maus. Então, a pessoa tem que apresentar em nome do Cordeiro. Aí eles, como eu disse, aí eles abaixam, né? Abaixam lá para o buraco que é mais embaixo, né? Bota o rabinho entre as pernas, lá do bumbum, fica, abaixa a orelha, fica lá humildezinho, pode passar, cheio de medo. O único ser que eles têm medo é de Jesus mesmo. Se você chegar lá nesses portais de seres que tomam conta muito ruins, se você quiser entrar e não disser do Cordeiro, eles não deixam entrar não, tá? E alguns portais que não são tão horrorosos como esse, eles também dificultam a entrada dos amparadores, né? Os amparadores geralmente vêm lá da colônia Nosso Lar, junto com, às vezes, com médios desdobrados também, aqui encarnados, desdobrados, e vão lá para resgatar as pessoas. Bom, então, voltando ao Cristo, então as denominações são várias, né? Não tem essa de dizer assim, não, o nome de Jesus certo é esse, é aquele, é Sananda, é isso, é aquilo, não. Por exemplo, cada planeta, veja só, as línguas dos planetas que ainda falam como a gente, cada um tem uma língua diferente. E será dado ao Cristo uma coisa diferente, né? Uma denominação. Quer dizer, o Cristo, ele não é só aqui gerente da Terra, né? Ele também supervisiona os outros planetas aqui da galáxia. Cristo vai às reuniões que são feitas num determinado planeta aqui, na galáxia. Aquelas reuniões de cada um que representa seu planeta, para chegar a uma conclusão, o que se deve fazer na Terra, o que se deve fazer em Marte, o que se deve fazer não sei onde, e sobre os planetas que nós não conhecemos, que a NASA ainda não conseguiu descobrir. Então, ele vai lá também, né? Resolve as coisas de acordo com as necessidades, de acordo com aquelas pessoas. E ali, nessas reuniões estão reptilianos, greys, insectoides, andromedanos, sírios, marcianos, porque em Marte existe vidas na outra dimensão, tá? Marcianos, pleiadianos, então pleiadianos estão em todas, né? Pleiadianos, arturianos,
Aldebaran, não sei se é da Confederação ou se é Federação. Então, esses que estão lá são da Confederação, porque tem reptilianos que já se voltaram para a luz, draconianos também, e alguns mesmo que às vezes não estão ainda na luz, mas vão lá observar, ver, aprender também, né, nessas reuniões que é falado de diversos assuntos. Então, nessas reuniões vocês encontram os mais diversos tipos físicos e não físicos de extraterrestres, né? Porque uns já são só luz, uns são só esferas de luz, né? Esferas ou pedaços de luz, são em luz mesmo. Por exemplo, pessoas que já têm ido a certos lugares já relatam até isso, que vem esferas de luz, né, zanzando, são espíritos, são seres. Então, eles apresentam, ou assim, uma esfera só de luz, que pode ser azul, prateada, dourada, e aqui também assim, né? E no universo, o Corey Wood, quando a gente conseguia ver vídeos dele aí na internet, ele relatou muitas coisas, né? Que ele disse mesmo que existem seres plasmáticos e que infelizmente, que os da Terra, com os seres desses répteis e dracos e da luz, pegavam esses seres e arrancavam pedaços deles para fazer experiências. Coitados. Eu acho que, fazendo isso, acho que morre, ou então eles ficam... Eu não sei o que acontece depois, se eles morrem, ou se ficam danificados. E aí, se fica danificado, não vai evoluir, não vai... Mas, olha, gente, existem seres no espaço, assim, plasmáticos, no Sol. Os seres do Sol, que vivem dentro do Sol, são plasmáticos também, tá? O Sol é um ser vivo. É o trono das 7 encruzilhadas. Que fez os outros... As divindades que na Umbanda se diz Oxóssi, Manjá, etc. Então, porque está em termos da Terra, né? A gente tem que falar em termos da Terra, para haver melhor compreensão. Então, há seres plasmáticos, o Sol tem seres plasmáticos vivendo dentro do Sol, um ser vivo abrigando outras vidas. No mar há seres, no solo da terra há seres que são, vamos dizer, da cor, né? Da cor desses elementos, porque a terra é escura, até o solo da terra é escuro, né? Meio amarronzado, né? Eu quando tinha, que não eram sonhos, né? Era saída do corpo, que eu não sabia que era. Mas aconteceu um problema comigo, que eu nunca mais tive esses sonhos, porque eu fiquei com medo quando fui tentar fazer viagem astral, e aí pronto, não saí mais, né? Não fui mais além. Eu quando voltava, parecia que eu tinha caído num precipício, vinha, pum, dava aquele salavaco, aí eu acordava. Então, um desses eu estive no lugar em que eu via esses seres impressionantes. Eles eram assim, não tinha olho. Assim, uma rodela, mas não tinha olho, não tinha nariz. E eles se movimentavam. Era assim, era da cor da casca mais escura do pão, bem escuro. Da mesma cor daquele tipo de terra que eles estavam colocando de um lado para o outro. Tinha uns compartimentos, eu não sei lá o que era aquilo. E eu fiquei muito surpresa vendo aquilo, né? E não entendi nada, né? Eu vi, mas não entendi. Então eu imagino que esses seres que estão
abaixo do solo da Terra devem ser assim. Não são do mal, são seres da própria Terra. E lá no fundo então, lá perto do núcleo da Terra, né, você tem que ir lá para o fundo, é que está esses portais que eu falei para vocês, tá? Esses portais é perto do núcleo da Terra. E os umbrais leves está perto da mesma faixa da quarta dimensão. A quarta dimensão, temos aqui a quarta dimensão. Então, ela divide, ela tem o lado esquerdo e o lado direito. Aqui é onde estão as colônias. E aqui é onde estão os outros umbrais, que são mais leves. Porque lá embaixo, nos umbrais onde tem os portais, tem lugares que você vai bem... Aí já é mais próximo, mais do que onde tem os portais, né? Mais próximo do núcleo. Aí você vai encontrar humanos em forma de árvore, de peixe, de cobra, cobrinha, répteis, etc, etc. Por quê? Foram decaindo a energia deles e ficaram naquela faixa vibratória. Então, se o ser humano, então, algumas pessoas dizem, mas existiu árvores que andavam. Sim, o ser humano se autotransformou em árvore. Ele voltou ao passado dele, voltou àquela época em que ele foi uma árvore antes de ser um ser humano. Então ele parou naquela faixa vibratória, ele voltou ao passado, né? Retroagiu, então ele vai ficar ali. E ele pode ir mais além, retroagir mais além. Ele pode até retroagir ao ponto de ficar aquela cobrinha e ser um espírito ovoide. Então o outro foi retroagindo e está ali um peixe. Já viveu no mar, né? Já teve a sua fase de ser peixinho, de ser comido por outro peixe, ou de ser pescado por um pescador, mas o espírito dele agora ficou naquela faixa vibratória. O do réptil ficou naquela faixa vibratória do réptil, ok, gente? Então é assim. Os Krishnas têm muito medo de voltar a ser um animal, por exemplo. Eu não entendia na época e achava aquilo uma bobagem, porque a gente não tinha essas novas informações. Eu fiquei muito surpresa ao saber dessas novas informações espirituais, que pode acontecer isso. Então, o que é que os Krishnas fazem? Eles ficam 1 hora cantando um mantra de Krishna, que dá muita alegria na pessoa, com medo. E ficam rezando o japa que é feito de tulasi, uma árvore da tulasi, que nem sei se existe mais essa árvore, mas a árvore de sândalo está acabando, o tulasi está tudo acabando. Então, quem não tinha da tulasi era aquele colar de sândalo. E o sândalo realmente, senhores, eu fiquei pasma que o sândalo, ele protege a pessoa. Ele protege a pessoa, ou esse colar de sândalo comprado nos Krishnas tem alguma irradiação dos seres que estão por ali, né? Invisíveis. Quando eu comecei o meu site, acho que eu ainda não tinha nem o canal aqui do YouTube. Aí, através do site, conheci uma pessoa e ela veio aqui em casa porque estava precisando desabafar, mas ela tão negativa, e depois ela veio, não avisou, apareceu de surpresa e eu realmente eu ainda não estava muito evoluída, vamos dizer assim. Fui assim um pouco, não é que eu fui estúpida, mas eu depois encerrei, né, para ela ir para cá, porque já não estava aguentando.
Ela ficou com tanta raiva de mim que o colar arrebentou e isto ficou, parecia um pimentão vermelho, que eu fiquei impressionada. Meu Deus. Eu não sei se foi quando eu fui no templo ou se eu me comuniquei com uma das Krishnas, uma moça, e relatei o que eu ia fazer, meu Deus. Ela disse, olha, joga no mar. Ah, mas eu não fui, eu já estava com problema já no meu joelho. E lá tão longe, 1 hora de viagem, para ir lá na praia. Ah, não. Aí eu botei, aí sei, tem no lixo mesmo. Viu como resolve certas coisas? É o caso da Arruda, do Comigo Ninguém Pode, colar de sândalo. Eu não sei, não tenho acesso mais, né? Porque o screener está lá. A última vez estava no Leblon. E eu assim, é muito caro pegar um táxi para ir lá, ou para ir lá no templo, que eu nem sei mais onde está esse templo. Mas tem coisas que realmente funcionam, né? Mas a árvore de sândalo está acabando, porque é da raiz que eles tiram um pozinho de sândalo, né? Eu ainda tenho um pouquinho de pó de sândalo aqui em casa. Quando eu me lembro, uma vez ou outra, até passo assim em mim. E digo, mas vai acabar? Se eu começar a usar todo dia, ele acaba, também não tenho. E esse pó de sândalo eu comprava numa casa que tinha ali no centro da cidade. Vender mercadoria e vender coisas esotéricas, né? Só esotéricas. Era num andar que tinha que subir escada. E hoje também não poderia ir lá, né? Não poderia não posso ir lá. Não sei se existe essa loja também, já nem sei o número, nem a rua, não sei se era na Senhor dos Passos ou na outra da Alfândega. É uma das duas. Mas eu acho que era na Senhor dos Passos. Não, tem a Senhor dos Passos e tem a rua, não sei o que, Passos, né? Aquela ruazinha estreita, paralela à outra lá, perto do metrô, mais ou menos. Eu comprava muito, que eu vendia coisas, roupa indiana, aquelas coisas. E que não tem o colar, pode usar um pouquinho de pó. E o negócio funcionou, né? Tem coisas que funcionam mesmo. Mas infelizmente diz que está acabando. As pessoas retiram as árvores, né, para usar, para fazer as coisas, e não planta, né? Não volta a plantar. Não. O ser humano é destrutivo aqui, da terceira dimensão. Ele é destrutivo porque 90% dos seres que estão aqui, ou 95%, veio tudo do mal. São seres maus que vieram para evoluir. E aí fazem essas gemes, essas merdas. Vamos falar logo, as merdas. Fazem só merda aqui. Deus ensina, e os seres extraterrestres e Jesus Cristo ensina para preservar as coisas. Como você quer usufruir das coisas se você não preserva? Aqui no Brasil, ou aqui no Rio de Janeiro, não sei aí, nos outros estados, aqui no Rio de Janeiro, não sou muito de preservar as coisas. Uma vez um ex-namorado disse para mim que deviam tirar aquela igreja lá da Presidente Vargas, que você vai andando na Avenida Presidente Vargas e vê a igreja no meio. Tem rua de um lado e rua do outro, pronto. Tem rua de um lado e do outro para passar. Diz que devia tirar aquilo. Ora, aquilo é uma história, aquela igreja vem de uma história. E depois é uma igreja, quem é católico, né? É uma igreja, acho que eu nunca entrei lá dentro, mas deve ser bonita, né? Então não preservam. Destruíram casas e casas antigas até que foram moradias de gente aí de nome, né? Preservar a história. Não preservam a história. A gente não tem que viver no passado, mas o passado às vezes nos ajuda a entender mais o presente e pensar no futuro, né? Então aqui no Rio de Janeiro, você vê lá fora casas antigas preservadas, né? Aqui não. Deixa cair o embolso, depois vai infiltrando, não conserta o telhado, aí desaba.
como já tem desabado casas lá no centro da cidade, né? É um povo que não liga, é negligente. O povo que vive aqui no Rio de Janeiro é negligente. Eu digo aqui, tem uma árvore aqui no passeio, e essa árvore até é do vizinho, do passeio do vizinho, mas ela está vindo para cá. Então o que é que acontece? Ela tem um tipo de uma flor escorregadia que cai aqui dentro, depois do portão da rua, ele cai aqui dentro. E cai folhas, cai tudo. O pessoal que mora aqui passa, quer dizer, que tem o trabalho de não pisar, de ter o esforço de passar do lado, né? Porque se pisar naquilo vai escorregar. Não é capaz de, com o próprio pé, botar assim do lado. Gente, eu tenho uma artrose, tenho 2 lesões no meu esquerdo, dores horríveis. Eu tenho artrose, e eu faço com o pé e a faixa para o lado. Não precisa pegar uma vassoura, é só afastar. E no passeio mesmo, tem uma amêndoa dura. Ninguém é capaz, são negligentes. Não pensam neles mesmos e não pensam nos outros. Assim acontece na rua. Você encontra um negócio ali na rua, dificuldade em passar, ou um saco de plástico, que você às vezes enfia o pé dentro do saco de plástico. É só afastar do lado, ou pegar no saco de plástico e fazer um nó para que os pássaros não fiquem ali uma vez. Eu estava andando na rua, e eu vi o saco de plástico andar sozinho, não estava vendo tão, eu disse, que é isso? Aí eu olhei, um pobre de um pombo. Como é que o pombo vai tirar aquilo? Ele não vai andar para trás, pombo não anda para trás, que eu saiba, não anda para trás. E o coitado ali, eu fui lá e tirei. Arranquei. Então, se tivesse dado um nó no saco de plástico antes de jogar fora, não aconteceria isso. Tartarugas morrem no mar, peixes, baleias. Os ignorantes, os pescadores só sabem pescar. São ignorantes, deixam as redes velhas no mar, jogam para lá. Sujam o mar. E o que é que acontece? O mar começa a se revoltar. Aquilo incomoda as águas. Começa a se revoltar. Joga o lixo, joga... Isso não é só daqui no Brasil, não. Isso aí é em geral também. Joga no mar em geral. Jogam óleo, jogam... A gente vê até na internet esses navios de turismo botar porcarias no mar. Pescadores... Por outro lado, tem pescadores que salvam, né? Salvam tartarugas, salvam golfinhos, que vêm isso e salvam. Eles salvam, mas eles recolhem essa rede, eles deixam outra vez no mar, também não adianta. Se deixa lá no mar, não adianta. É como aqui no Rio de Janeiro, quando a Iemanjá suja o mar daquelas porcarias. É porcaria, sim. Ah, o bandista vai dizer, que chamando o nosso oferecimento? É porcaria, sim, é merda. Porque os seres são mentais, não precisam dessas porcarias. O que eles querem é que nós evoluirmos. O certo é evoluarmos, mas é esquisita a palavra, né? Ele quer que a gente evolua. Esse é o melhor presente que a gente pode dar a essas entidades de Iemanjá, de Oxóssi, de Ogum, etc, né? É o melhor que a gente pode fazer é evoluir. Não é só ir lá no centro e passes, vamos dar passes. Não é sentar no banquinho e ouvir, incorporar o guia, o extraterrestre que está se fazendo de preto velho e ajudar a pessoa. Não. Você que é o cavalo que recebe o guia, né? Você tem que evoluir, mas você quando chega lá no final do ano vai sujar o mar, vai sujar a praia. Isso é merda.
E se você então acha que tem que fazer um oferecimento, bota em casa, bota uma flor, bota alguma coisa, ofereço lá no altar, pronto, se fica satisfeito, você fica satisfeito. Alguns oferecimentos que mandam as pessoas fazer nos centros é para que o guia use a energia daquele alimento. É outra coisa. Aí o guia mandou. Aí se o guia mandou, a pessoa vai fazer. Porque a pessoa ainda também não evoluiu, vai lá se consultar, então o guia precisa daqueles elementos para fazer algo lá que a gente não sabe como é que é, mas ele usa isso. Assim como o caboclo joga aquela fumaça na gente, porque ele está ali, tem os elementos que aquela pessoa está precisando, para limpar a pessoa. Ali naquele fumo, naquela fumaça, tá? Mas vai poluir o mar? Para quê? Acender vela para o anjo da guarda? Para quê? Anjo da guarda é de luz. Então, se você vai acender uma vela para o anjo da guarda, teu anjo da guarda não é de luz, não. Ele ainda está aprendendo. Ó, gente. Que é isso. Eu ficava num dilema. Pessoas que trabalharam e disseram, não, você tem que acender, você não acende vela. Aí eu vinha em casa acender a vela. Depois eu ficava assim, mas por que eu vou acender vela? Eu ficava nela, acendo ou não acendo, ficava numa coisa. Mas com as novas informações, não precisa, porque o anjo da guarda é de luz. Se agradece. À noite lá no teu quarto, nas suas orações, ou de manhã, ou de tarde, a hora que você quiser fazer, agradeça ao seu protetor, ao anjo da guarda, que a gente chama anjo da guarda e protetor, prefiro chamar protetor, né? Que é um ser que está te protegendo. Pode ser que ele não tenha tanto conhecimento que você tem, mas não é aquela vela que você vai acender para ele. Ele está ali com a função de te proteger, mas pode não ter muitos conhecimentos como você tem. Tá? Também pode acontecer isso. Mas não precisa. Ele está evoluindo, ele está te protegendo, porque ele está evoluindo pelo serviço que ele está prestando a você. O anjo da guarda está evoluindo. Vê se entende isso aí, tá? Toda pessoa que faça um trabalho espiritual, ela está evoluindo, seja no centro espírita, seja de caridade, seja no YouTube, seja numa casa de idosos, seja numa casa de crianças, de orfanato, né, de órfãos, seja uma ajuda na rua. Quantas pessoas têm me ajudado na rua? Eu vou ajudar a senhora a atravessar. Manda parar até o trânsito. Se eu tiver para atravessar, ninguém para. Mas aí a pessoa vai junto comigo ali, faz assim e para. Essa pessoa não sabe, não faz ideia de quantos créditos ela ganhou lá na espiritualidade com os guardiões da luz. Não sabe, ela fez o trânsito parar e me acompanhou até lá e depois voltou a atravessar sozinha para o lugar onde ela ia. Ainda mais essa. E depois ela teve que esperar do trânsito parar para... né? E o que a gente tem que fazer é agradecer a pessoa, né? E dizer sempre, todas as pessoas que me ajudam, que sejam protegidas por Deus, ajudadas por Deus, porque, poxa, né? E algumas pessoas até perguntam, não vão logo de imediato. Aí eu vejo que estou bem, que dá para eu atravessar. Muito obrigada. Não dá, já fechou o sinal, obrigada. Também não vou, vamos dizer, usar a pessoa sem necessidade, né? Quantas vezes eu estou lá atrapalhada, abri a porta do táxi para entrar, boto a bengala primeiro e as pessoas vão lá e correm e seguram a porta do táxi, porque nem toda a porta do táxi fica ali firme, umas fica querendo fechar e vem em cima da gente, né? Então, me ajuda e espero eu entrar dentro do táxi para fechar a porta, agradeço. E elas ficam satisfeitas, eu vejo na fisionomia delas que elas ficam satisfeitas quando elas praticam bem. É verdade, as pessoas gostam de praticar o bem. Elas têm essa oportunidade e a gente está ajudando elas também, e elas evoluem.
Aí, quando elas falecerem, olha a telinha. Olha lá, olha o que você fez daquela velhinha, olha lá. E aquela velhinha fazia um trabalho espiritual, olha lá. E aquela velhinha pediu assim em geral, ela lembrou muito tarde, mas lembrou, um dia ela lembrou de pedir proteção para vocês que ajudam ela, olha lá. Você ajudou. Então, as pessoas que possam ter karma, aí, bom, você ajudou, então este karma aqui, que você ainda vai ter que reencarnar, então já, esse aqui já saiu fora. Você já fez um bem, você fez um bem com boa vontade, com, sabe, com alegria, então esse aqui já cortou, já não tem mais esse karma, já diminuiu o karma. Tá? Agora, se você faz uma ajuda a alguém com intenção de diminuir o karma, e não é válido, gente. Isso aqui tem que ser espontâneo, tem que ser com amor. Essa pessoa que fez isso e ficou alegre, ela fez com amor. Você sabe o que é fazer as coisas com amor? Evoluir o amor emocional? É isso. Atravessar com boa vontade uma pessoa, dá uma esmola com boa vontade. Não por dever, coisa, mas com boa vontade, com o coração. Ficar contente porque você acredita nos guias e você vai lá no centro contente, só para levar um passezinho, mas você vai com alegria. Agora eu vou alertar aos evangélicos que possam estar assistindo aqui. Gente, eu não sabia disso, né? Bem, tem um rapaz que ele tem um mentor dele, e ele é levado a lugares, ao passado e ao presente e ao futuro. Ao passado e ao futuro, desculpa. E o mentor dele já disse que essas pessoas que dão dízimo a essas igrejas que se aproveitam deles vão responder, vão ter karma. Vão ter karma. É o tal negócio. Tem uma igreja aí que ela tem igrejas filiais em todos os países, mas alguns países já proibiram dela ter, já acabaram com a igreja dela. E na internet tem a exploração que eles fazem. Vou vender uma caneta por R$1.000, porque você levando esta caneta, ela está abençoada por Deus. Estas blusas estão abençoadas por Deus. Esta água é milagrosa, você vai, que tem bênçãos dentro de casa. Isso é uma exploração, isso é mentira. Mentira. Só existe uma maneira de você usar alguma coisa que vai fazer efeito. É quando você vai a um centro espírita, vai se consultar com um médium de consulta que está incorporado de verdade, um centro cristão de verdade, de Umbanda, de cristão, né? De verdade. Não é candomblé das trevas, tem o candomblé da luz e tem o candomblé das trevas. É de cristão, corpórea mesmo. Então, aí o guia pega numa pedrinha lá, ou pega e faz um patuá, né? Bota um galinho de arruda, ou etc., dá uma guiné para você levar para casa, e algumas vezes um patuá para você usar. Porque a energia dele está ali, e você vai ter, é como se você tivesse contato com a energia, né? desse guia, para te proteger ou para alguma finalidade que você tenha ido lá. Então, aí é válido. Agora, você comprar uma porcaria qualquer, dizendo que aquilo vai abençoar a tua casa, que vai proteger a tua casa, que é isso? Eu, às vezes, também colocava aqueles gráficos, aquela geometria sagrada, botar lá para proteger a casa, mas não tem irradiação ali, não teve irradiação. Eu não sou mago, né?
Como é mago, maga, né? Deve ser maga, o feminino de mago, né? Sei lá. Né? Para ter poder, para botar aí para pedir. Agora, se você se concentra, vai fazer um pedido, aí pode ser que seja, que a irradiação seja ali, né? Como existem pessoas que mentalmente irradiam cristais, cristal de quartzo, cristal de, deixa eu ver se tem aqui. Esse cristal de quartzo, né? Parece um vidro esse aqui, né? Lindo, lindo. Quase que transparente. Parece uma água limpa. A gente que tem esse poder, né? Olha esse aqui. Esse aqui tá ficando lindo, lindo, lindo. Você veja bem, eu tenho eles aqui próximo de quando eu faço os vídeos, que falo coisas espirituais, e eles estão cada vez mais lindos. Olha, a cor desse então é linda. Não dá para ver muito bem aí. Principalmente esse computador que é velhinho. Turmalina. Protege. Lindo, lindo. Não preciso nem botar na água para limpar eles. Ó. Energia boa que eu estou recebendo, gente. Como é que vocês limpam cristais? Não é na lua, nem no sol, dessa merda, não. Vocês vão comprar uma garrafa de água mineral que não seja gasosa. Ao natural, não gela a água. Aí vocês botam o cristal dentro do recipiente, pode ser de vidro, de preferência de vidro, mas quem não tiver, bota de plástico mesmo. Aí bota o cristal lá e bota 3 vezes a água. O cristal tem esse tamanho, então eu boto 1, 2, 3 vezes a água. Deixa ali. Bota de manhã, tira... Olha, o ideal que eu costumo fazer é de um dia para o outro. Eu deixo de um dia para o outro. Tira da água, bota em cima de um paninho limpo e deixa secar o natural. Essa é a verdadeira limpeza. Quando o cristal estiver embaçado, você vai ver como ele fica límpido. Não coloque na água mineral que pertence à Coca-Cola. Pelo amor de Deus, isso não é água mineral, nem se deve tomar essa água. Coca-Cola vai adorar que eu tenha feito isso. Ela é química. Bota numa água montanha, numa Minalba, Petrópolis, Teresópolis, sei lá, e outras fontes aí naturais, tá? Isso aqui é uma aulinha, hein, gratuita aí de como limpar o cristal, hein, gente? Aproveita, aproveita. Ah, tem gente que fica aí fazendo mais... Eu sempre ficava, mas eu... É no sol ou na lua? Um diz que é na lua, outro diz que é no sol. Eu ficava assim, né? Quando vem essa informação aqui é pleiadiana, hein? Seres de Pleiades. De um curso de cristais que eu tirei com o falecido Biatão Patian, hein, gente? Aí, bota aí, gratuito. Todo o meu trabalho é gratuito. E quem faz trabalho gratuito tem votos de crédito na espiritualidade quando falecer, tá? E os que ganham dinheiro sem necessidade, porque veja bem, é diferente. Aí a pessoa diz, poxa, mas eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso para sobreviver. Aí é outra coisa. Mas se a pessoa não precisa para sobreviver, não precisa. Mesmo que a pessoa não tenha abundância de dinheiro, não seja ganancioso. Se está dando para você viver, não faça isso. Agora, centros espíritas aí que cobram, fazem também. Bom, eles têm despesa, né, lá, tudo bem. Se eles empregarem esse dinheiro da monetização que eles quiseram ter do YouTube, se eles empregarem no centro espírita para melhorar e tal, tudo bem. Mas se eles empregarem para bem pessoal, vão dar conta do recado. Caiu o mouse. Quebrou o mouse? Não. Agora caiu. Nossa, que é isso? Então, nenhuma pessoa tem o direito de pegar o dinheiro que é
de doações, etc., que é com a finalidade de manter um centro espírita ou pagar, porque os meus vídeos são gratuitos, né? Eu não pago no YouTube, eu uso o YouTube na parte que é gratuita, né? Mas a pessoa às vezes quer fazer uns vídeos com outras coisas, então ela vai ter que pagar lá no YouTube, né? Para sair lá, não sei. Chama Premium, sei lá. Mas ninguém tem o direito de pegar o dinheiro que é com a finalidade de fazer vídeos ou sustentar uma casa espírita para bem dela, certo? Tem gente que pega até o dinheiro para passagem. Aí, os teus créditos, quando falecer, fica, sabe? Já não vai ter aqueles créditos, porque você tinha dinheiro para pagar a tua passagem, para ir lá fazer palestra, você tinha dinheiro para pagar a tua luz, mas você está utilizando o dinheiro que é para sustentar a casa espírita, ou evangélica, ou católica, sei lá, mas você está usando para ter o bem-estar. Aí alguma coisa já vai balançar aí, né? Vai balançar. Veja bem, eu gastei dinheiro em livros que foram caros e eu hoje faço na internet com os livros que eu comprei, difícil de encontrar, né? Faço meus vídeos gratuitamente, dou as informações gratuitamente. Outras eu leio na internet porque eu não consegui o livro, que eu prefiro muito ter o livro ali para ler. Aí eu faço. Outros livros eu me desfiz e tive que ler na internet, como Evangélico e outros. Eu me desfiz, o Livro dos Médios. Dei para um, ou vendi para outro, e dei para outro, na ocasião que estava precisando vender também. Aí eu estava precisando vender. E então, aí eu tenho que ler na internet. Gratuitamente. Ah, porque eu comprei esse livro custou muito caro. Eu vou fazer um vídeo, mas eu vou querer ganhar. E aí? Pensem bem nisso. Pensem bem. E tem gente que fica pedindo, né? E aí anuncia, fulano deu não sei quantos, fulano deu não sei quantos. Toda a caridade deve ser dada sem alarde. Sem alarde. Bom, o recado está dado, né? E o Cristo está vendo, porque quem é do bem e mesmo que a pessoa não seja do bem, mas o Cristo sabe de tudo. Cristo tem uma evolução, o Jesus Cristo tem uma evolução como todos os demais Cristos do universo, tem uma evolução tal que ele sabe, ele vê tudo, é como se ele visse tudo ao mesmo tempo, é impressionante. É como esses filmes de ficção aí que a gente já viu, que aparece aquela cara imensa, com uma boca falando, né, os olhos, e que ele faz aquelas coisas ruins. Aí no caso desses filmes de ficção, coisa ruim que eles fazem, né? Mas não, aí o Cristo não faz mal para ninguém, né? Cristo vê, observa. E quem for ajudado, ele ajuda ou pede aos trabalhadores dele, que são os outros espíritos evoluídos, para fazer o bem. A gente pode pedir alguma coisa a Jesus Cristo, mas se a gente não conseguir obter, é porque nós temos karma. Aí tem que se conformar. Porque a gente só consegue as coisas que pede por merecimento. É o que acontece nas cirurgias de certos espíritos. Uns saem curados e outros não. É por merecimento.
Gente, vou ficar por aqui também, para o vídeo não ficar muito grande. Lembrei de uma coisa tão absurda, que às vezes um parente meu, não sei se era um parente ou alguém conhecido, que dizia: tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Coisa absurda, né? Quer dizer, está perdendo tempo, e aquele tempo deveria ser usado para ganhar dinheiro. Olha como a pessoa é materialista. Caramba! Então, senhores, que Jesus Cristo nos proteja, quem merece, né? Ou, sei lá, que Ele nos proteja, que nos ajude, que a mente dele é como a mente do Deus, do Criador primordial, Pai e Mãe Criador primordial, que fez e continua fazendo o universo, porque o universo vai expandindo, né? E extraterrestres já também trabalham com isso, já fazem planetas com autorização do Criador, né? Então, senhores, vale a pena a gente praticar o bem, vale a pena a gente se envolver no amor incondicional. Daqui a bilhões de anos seremos também um Cristo, livre das reencarnações, só se a gente quiser reencarnar para ajudar a humanidade de algum planeta primitivo. Aí será a escolha da pessoa, mas podemos ser um Cristo futuramente. Bilhões de anos, né? Não é de um momento para o outro, não. A gente tem que... demora muito. Então, senhores, tudo de bom. Muita luz para vocês. Muita paz, muita alegria. Para obter alegria, podem dizer um mantra dos Krishnas, que dá muita alegria. Foi assim que eu readquiri um pouquinho de alegria, porque eu era uma pessoa muito triste devido às coisas que passei. Ainda sou um pouco, mas porque a gente não consegue, né? Nós temos o nosso registro e fica formatado lá dentro, então a gente não consegue se livrar de tudo imediatamente, mas recuperei muito e já está quase chegando a 1 hora de vídeo, então vou terminar. Muita luz, muito amor incondicional, tudo de bom para vocês, obrigada pela presença. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.